Conversas Cruzadas. Oferecimento. Promoção de aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. E Queris. Pensou Móveis, pensou Queris. A número 1. Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Um projeto de iniciativa da AENFLO e CDL de São José quer impedir que vereadores assumam cargos na administração pública municipal, estadual ou federal durante o seu mandato, a não ser que renunciem. Existem vários casos de vereadores que se licenciam para assumir funções de secretários nas prefeituras, por exemplo. É correto alguém que foi eleito pelo voto popular se licenciar para assumir um outro cargo? Esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas, nesta noite, está na companhia do secretário de Serviços Públicos em São José, vereador licenciado Michel Schlemper. Também aqui conosco o vereador Pedrão, do Partido Progressista, em Florianópolis. O programa recebe também o presidente da AENFLO CDL de São José, empresário Marcos Souza. E ainda está aqui conosco o vereador licenciado em Florianópolis, Deglaber Goulart, que é secretário do Continente, aqui na capital dos catarinenses. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos. Esta noite aqui conosco, no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Queris. Pensou Móveis, pensou Queris, a número 1. Promoção de aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Como surgiu a ideia desse movimento, liderado pela AENFLO CDL de São José? Boa noite. Boa noite, Renato. Quero lhe cumprimentar mais uma vez, cumprimentar aqui o nosso secretário da SUSP, Michel, Pedrão, Deglaber. Mais do que um projeto de iniciativa popular, é uma oportunidade de debate, Nós discutimos as tão sonhadas reformas, nesse caso específico política, que não saem do papel há décadas. E um dos fatores motivadores para esse projeto foi exatamente esse. Por que não começarmos de baixo para cima e por que não começarmos com questões pontuais? O projeto não tem nenhum objetivo pessoal de atingir esse ou aquele vereador, esse ou aquele secretário, essa ou aquela situação. Ele é um projeto institucional que visa discutir a independência do Poder Legislativo em relação ao Executivo e vice-versa, e uma gradativa melhoria do processo político. Quando você vota num vereador, a ideia é que ele permaneça ocupando esse cargo e faça efetivamente o que é sua função, que, diga-se de passagem, acredito que muitos eleitores nem saibam, que a função principal do vereador é legislar e fiscalizar o Executivo. Esse fiscalizar, independente se é oposição ou se é a base do governo, que ele vote sempre em favor da sociedade, para que a administração seja harmônica e beneficie o todo. O que a gente está vendo que no cenário federal está uma bagunça total. É um projeto propositivo, positivo. A gente, antes de levar isso como um projeto de iniciativa popular, nós apresentamos aos vereadores, conversamos, respeitamos que não houve consenso em a Câmara apresentar isso. Então, nós já tínhamos dito que faríamos isso como iniciativa popular. Essa primeiro mês de caminhada tem sido muito interessante, porque as pessoas têm participado, têm questionado. Tem respaldo popular. Têm procurado entender efetivamente as funções do vereador. E tenho dito, não é uma questão de perder ou de vencer. Não é esse o objetivo, nós estamos disputando nada. Nós estamos colocando à sociedade uma oportunidade de repensar o processo político, e quem vai decidir isso é a sociedade, se ela quer ou não. Uma vez que nós possamos alcançar o número de assinaturas necessárias... São quantas? São 2,5% dos eleitores de São José, que hoje está em torno de 152 mil então eleitores. Precisa de... 7.500 assinaturas, mais ou menos, em São José. 7.500 se considerado 5%, na verdade é 2,5%. Aí há um pequeno
mal entendido, porque ele é um projeto de emenda à lei orgânica. Então é 2,5%. Se fosse um projeto de lei, 2,5%. Se fosse um projeto de lei ordinária, seria 5%. Mas ele não é inconstitucional? Não, nas análises todas que nós fizemos, ele não é inconstitucional, ele é plenamente possível. Pela Constituição, que é bem clara que nós podemos ter atribuições de cargos federais, estaduais, em qualquer esfera. Então, quem determina, eu acho que esse teu movimento popular devia se basear lá em Brasília para mexer na Constituição. Já existe. É bom que se frise que já existe lá no Senado. Mas eu sugiro para ti que isso também se estenda para os deputados também. Mas não tem a menor dúvida. Não só o vereador, né? Porque eu acho que... Em todas as esferas, né? Em todas as esferas. Porque... secretário, é bom que o senhor levante isso, porque em off aqui, conversando com o secretário Michel, ele levantou até outras questões que provavelmente o fará, sobre outros pontos de reforma política. E eu acho perfeito. O que nós temos visto nos últimos anos, e volto a dizer, é que grandes reformas não se consegue chegar a um consenso. Então, se a partir desse projeto a Câmara tem até outras iniciativas, olha, nós vamos atender esse pleito da sociedade, é importante, mas nós vamos também complementar. E daqui a pouco, se houver uma sensibilização e o projeto do senador Pedro Táxi andar no Congresso Nacional e vir de cima para baixo, melhor ainda. Teria que vir, porque senão... E se ele ampliar isso para outras esferas, melhor ainda. E se ele criar outras regras para o secretariado, melhor ainda. Perfeito. Isso é só um passo inicial. Bom, seguinte, eu já tenho até um contraponto para daqui a pouco uma provocação aqui, Marcos, para o debate. Como é que ficaria esse projeto, e em nível nacional, se vier a ser aprovado? Vamos imaginar o seguinte, até vou citar aqui, porque a gente vive uma polarização, né, uma radicalização no debate político hoje, então tem que citar os dois lados positivos. Então vou citar aqui o seguinte, como é que ficaria a situação do senador hoje, José Serra, que foi ministro da Saúde e um excelente ministro da Saúde, e que ocupou um cargo de confiança e fez um excelente trabalho. No governo PT também, no governo Lula, como é que ficaria a situação do hoje senador Cristóvão Buarque, que é uma sumidade, né, em educação, foi reitor da Universidade de Brasília, Renato, e foi ministro da Educação. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Bom, só para a gente entender um pouquinho mais como é que está a situação. Bom, o vereador Pedrão também quer apresentar esta ideia, já apresentou essa ideia, está colhendo assinaturas em Florianópolis. É isso, vereador? Sim. Boa noite a todos. Em Florianópolis, nós estamos trabalhando aproximadamente um ano em cima desse projeto, fazendo uma análise totalmente do mérito da causa e também da constitucionalidade. No início, nós achávamos que o projeto também poderia ser considerado inconstitucional. E após muitas consultas, muitos estudos, inclusive com a Procuradoria da Câmara, com representantes da OAB e até mesmo com o Tribunal de Contas do Estado, nós conseguimos encontrar subsídios legais para que o projeto seja aprovado no município de Florianópolis, assim como nos demais municípios, de uma forma totalmente constitucional. Eu tenho uma linha de atuação dentro da Câmara de Florianópolis em que todas as matérias que eu apresento, elas são constitucionais. Projetos que recebem parecer contrários, ou seja, pela inconstitucionalidade, eu arquivo. E esse é um projeto que, antes de propor, eu estou buscando a base totalmente legal para que o projeto caminhe dentro dos limites que a lei nos impõe. Por que o senhor acha que vereador eleito, né, com voto popular, e assim que funciona, não deve se licenciar para assumir cargo público? Tem um argumento técnico e um argumento social. O argumento social é a questão do respeito. O cidadão, quando sai de casa para eleger um vereador, ele vai e vota naquele cidadão para que ele seja o vereador, o seu representante pelos 4 anos a qual ele foi legitimado. Esse é o argumento social, é respeito ao eleitor, respeito ao cidadão que o escolheu para ser representante. E o argumento técnico é justamente na autonomia e independência dos poderes. O que nós observamos é que quando o vereador, por exemplo, de oposição, ele é convidado a fazer parte do governo, ele deixa de exercer a sua principal função, que é a fiscalizadora. O vereador abre mão de fiscalizar o executivo e se une à prefeitura, no caso. Tá, mas no caso, o suplente que assume não pode exercer esse papel? O suplente, ele fica condicionado, muitas vezes, a sua decisão estar alinhada com a base governista. Ou seja, se um vereador de oposição é retirado do plenário da Câmara dos Vereadores, entra, logicamente, o suplente. E o suplente, para se manter no cargo, deve
compor a base governista. Renato, salvo raríssimas exceções. Então, com exceção da raridade das exceções que o vereador Pedrão colocou, no nosso caso, em São José, nós somos em 13 vereadores, o PMDB é o partido que eu faço parte, nós temos 6 cadeiras no Parlamento josefense, e o nosso partido, desde o primeiro dia que nós tomamos posse, foi declarada independência. Cada vereador, para que não houvesse nenhuma mordaça, para que a gente votasse em bloco, para que cada um tivesse essa liberdade de votar naquilo que achasse o melhor para a cidade, o melhor para o bairro. Tanto é que a nossa bancada, 2 vereadores nossos são oposição ao governo municipal desde o primeiro dia de governo. Eu estou secretário e por alguns momentos o vereador Clínio Capistrano também assumiu a condição de secretário regional da Grande Florianópolis, e os suplentes que assumiram nosso lugar, suplentes que tiveram votação expressiva de mais de 2.500 votos, eram suplentes de oposição. E nem por isso eles tiveram dificuldade. Depois, ao Clónio voltar, um outro suplente assumir, era um suplente que tinha um alinhamento e entendia que era com o governo, porque votar as questões de cidade, é óbvio que nenhum parlamentar, tanto acho que em Florianópolis, São José, vai votar contra a sua cidade. Todos nós queremos o melhor para a cidade. E na questão da fiscalização, a nossa legislatura lá em São José, nós aprovamos atualmente hoje o dobro de requerimentos que as últimas 2 legislaturas aprovaram. Então, tudo que se levantou de dúvida, de questionamento, nós apresentamos requerimentos, vereadores apresentaram requerimentos solicitando essas informações. E nós não temos nenhum assunto na cidade, o Marcos está aqui, nenhum assunto da cidade que, ao nosso ver, tenha sido votado contrário ao interesse da cidade. Secretário, será que a questão é se era vereador de situação ou de oposição, ou a questão principal é traição ao eleitor? O eleitor escolheu o senhor, eu estou fazendo uma provocação aqui, escolheu o vereador De Glaber para assumir um posto. Só deixa eu concluir a pergunta, por favor. Eu não entendi. Não, o senhor vai ter espaço, né? Claro. Então o eleitor, ele vota, escolhe o candidato dele para ser vereador da cidade. Aí, de repente, ele deixa de ser vereador para ser secretário municipal? Não, pode, exatamente assim, eu entendo. No meu caso específico, eu tenho alguns amigos eleitores meus que realmente eles ficaram chateados pela minha posição. E eu tenho procurado no dia a dia do meu trabalho enquanto secretário explicar e mostrar para eles no dia a dia o porquê eu tomei a decisão. Por exemplo, sou secretário de Serviços Públicos e eu encontrei lá um plano diretor há 25 anos jogado na gaveta. E trouxe o debate à tona, já tive a oportunidade de estar aqui com você em outras oportunidades falando do plano diretor, e nós estamos a menos de 30 dias de já disponibilizar na internet uma versão preliminar do nosso novo plano diretor. Encontramos lá o nosso Código de Obras, que é uma ferramenta importantíssima para a cidade, vereador Pedrão, que está desde o nosso código atual é de 1948. Então, tu imagina a dificuldade da prefeitura exercer o poder de polícia, de fiscalizar. E eu banquei esse risco. Não poderia deixar de ser vereador, que serei cobrado pelo meu eleitor, para ir lá ser mais um secretário. Eu teria que ir lá fazer realmente algo diferenciado, e realmente fiquei lisonjeado e honrado a prefeita Deliane Dal Ponte me fazer o convite e confiar em mim essas 2 missões importantíssimas para a minha cidade. Então, eu acho que essa prestação de conta será uma prestação de conta minha com o meu eleitorado. Ok. E se o meu eleitorado entender que eu fiz a escolha certa e eu não for reeleito, também não tem problema. Saio com a sensação de missão cumprida. Ok. Bom, vereador De Glaber, vereador licenciado De Glaber, secretário do Continente. E essa minha provocação aqui, de que o eleitor do senhor, em especial do Continente, votou no senhor para o senhor ser vereador. E de repente o senhor disse que não sou mais vereador, eu sou secretário no Continente. Bem, Renato, quero te dizer que eu estou no 3º mandato de vereador, sendo um dos vereadores mais votados da cidade de Florianópolis. Nessa última agora eu fui o 3º mais votado. Significa que o meu trabalho, eu acho que é um trabalho importante para a cidade, e os eleitores cada vez mais estão votando na gente. Então, eu acho que eu tenho uma identidade muito forte com o município de Florianópolis nas minhas atribuições. Quando eu fui convidado no meu primeiro mandato para ser secretário do Continente, eu não quis assumir justamente para dar satisfação àquilo que o povo me delegou, ser vereador. Fui vereador no primeiro mandato e depois me reelegi e fui ser secretário novamente, 4 anos no exercício com o Dário Berg. E agora fui chamado novamente para ser secretário do Continente a convite do prefeito César Souza, na qual eu fiquei muito contente, porque eu acho que é o reconhecimento do meu trabalho, porque a oposição, no momento, me chamar para um cargo de relevância, na qual eu sou muito afinco do meu trabalho, 24 horas praticamente,
fico feliz porque foi a própria população que nos pediu para isso. Então, assim, o senhor não acha que foi uma ação do prefeito para garantir a chamada governabilidade? Não especial com o senhor, mas é o que acontece muitas vezes. Eu estou dando contribuição para a cidade. Eu não sou vereador específico do PMDB. Eu sou vereador, estou para trabalhar para a minha cidade toda. Eu não vou fazer trabalho só para o meu eleitor. Não existe isso e não vai existir jamais. E quero te dizer o seguinte, Leonardo, eu tenho uma ambição na minha vida de um dia tentar ser candidato ao prefeito dessa cidade. E a experiência que eu estou tendo como secretário me atribui muito para me galgar um outro cargo superior. Se eu ficar só na Câmara de Vereadores, eu vou ficar limitado. A maioria dos governantes hoje passaram pela Câmara e também foram secretários. Dário Berg, que mais? Vamos citar aí um monte de gente. Jean Loureiro, que foi secretário de Saúde. Foi secretário do Dário. Então, quer dizer, é uma forma de tu poder crescer politicamente, porque se tu ficar limitado só à Câmara de Vereadores, tu fica entrincheirado, Guilherme. O que me surpreende o Pedrão, que na coluna do Damião, o Pedrão queria assumir a Florânia. Eu recebi um convite e foi negado, não é que eu queria. Aí fosse convidado pelo prefeito, pelo que eu sei, o prefeito negou porque não tinha tecnicamente condições para assumir. Eu sou formado em administração pública. Eu não estou mentindo, estou falando que está na coluna. No Brasil que tem essa formação e todos deveriam ter. É uma dicotomia, né? Quer dizer, então eu vejo da seguinte forma, eu queria depois o parecer da Procuradoria do Mundo. Não estou ofendendo, eu estou dizendo que na coluna do Damião estava que tu fosse te oferecer para ser secretário da Florânia, tecnicamente não é justo ficar realizando obras e colocar no seu encarte de vereador dizendo que vereador faz obra. Você confunde a cabeça do me passar o parecer da Procuradoria. Mas o Pedrão tocou num ponto importante com relação aos encartes. Eu quero dizer que o Marcos realmente, para nós voltar ao assunto da proposta da lei, que eu acho que é o propósito do nosso debate, né, Renato? Realmente o presidente Marcos, junto com o Vitor, que faz parte da diretoria, o empresário Gilberto, também todos os GR, nós tivemos a oportunidade, me convidaram para um café na ENF, fui com o maior prazer, nunca neguei um convite da entidade, nós temos uma ótima parceria lá na cidade, divergimos em alguns pontos, mas isso é importante. Divergimos de ideias, né? Faz parte do nosso processo democrático de construção da nossa cidade. E esse ponto, Pedrão, é um ponto interessante. Por que só o vereador? Eu não acho a ideia da iniciativa da ENF, especialmente de São José, uma ideia extremamente ruim, negativa. Se a lei se cumpre, se a Câmara de Vereadores entender, ver constitucionalidade e aprovar, eu sou o primeiro a cumprir. Eu vou chegar naquele ponto, Pedro, como o presidente colocou, esse é o ponto. Talvez, se nós conseguíssemos uma fórmula nessa lei de que o vereador não pode ser secretário. Não, peraí, então faz diferente. Quem disputou a eleição não pode ser secretário. Peraí, e quem é secretário também não pode ser candidato. Nós temos exemplos de pessoas que ocuparam cargo de direção em alguns órgãos aqui de Florianópolis que depois o resultado foi o vereador mais votado do estado. Já nem foi vereador, já foi direto a deputado. Ou já foi direto a deputado. O atual prefeito de Florianópolis foi secretário de Estado de Turismo e isso lhe possibilitou, pelo ótimo trabalho que fez a secretaria, lhe credenciou e ele usou muito disso na campanha para ser prefeito da cidade. A prefeita da minha cidade, a prefeita Deliana, que realiza um bom trabalho na nossa cidade, e eu faço parte da equipe dela. O fato dela ter sido secretária de saúde... Não foi vereadora. O grande trabalho que ela fez, à frente da Secretaria de Saúde, lhe credenciou secretária. Então, acho que nós teríamos 3 pontos, Pedrão, assim. O meu ver, assim, que se nós conseguíssemos unir, não. Então, vamos, já que é para estabelecer uma regra para todos, muitas vezes o pior não é o vereador ser secretário, ao meu ver. O pior é o camarada que é secretário e se utiliza a secretaria como uma plataforma política para ser vereador. E se nós mudar o estatuto disso aí hoje, nós temos uma grande maioria na Câmara. Vamos fazer o seguinte, eu volto logo depois do intervalo com a participação do vereador Pedrão, aqui em Florianópolis. Hoje o programa discute uma ideia de limitar ou, pelo menos, criar uma regra quando o vereador se afasta para assumir um cargo político, um cargo de comissão, um cargo comissionado como secretário municipal. Uma proposta de lei, né, na cidade de São José. A ideia é a seguinte, quer assumir um cargo, o vereador quer assumir um cargo, ok, então que renuncie e não se licencie apenas. Nós vamos no intervalo e até já.